gestora ou gestor de qualquer área de atuação. Ou talvez você seja professora ou professor de graduação ou de pós-graduação. Seja um ou seja outro, fica aqui comigo, que no vídeo de hoje nós vamos explorar uma estratégia, ou melhor, uma metodologia ativa que pode ser aplicada tanto no ambiente da sala de aula, como também no ambiente de um encontro de equipe, numa reunião mais executiva. Eu sou Flávia Guimarães, instrutora e facilitadora de Presentation Skills e de metodologias ativas há mais de 10 anos, e no nosso vídeo de hoje nós vamos explorar a metodologia Snowball, também conhecida como bola de neve. Vamos entender como essa metodologia funciona, quais são suas vantagens e o que é que devemos nos atentar para que possamos aplicá-la com sucesso. E vamos começar falando sobre o que é essa estratégia, o que é essa metodologia Snowball. O Snowball, ou bola de neve, é uma metodologia de aprendizagem ativa, onde o conhecimento e as ideias são construídos de forma colaborativa, de forma participativa, tendo a contribuição de todos os envolvidos. Imagine uma pequena bola de neve rolando pelo caminho. Ela vai ficando maior à medida que incorpora mais camadas ao longo do caminho. O mesmo acontece com a aplicação dessa técnica. Cada pessoa ou grupo contribui para ampliar e para enriquecer a discussão que está acontecendo. Quais são as vantagens da utilização dessa metodologia? Primeiro, a participação ativa. Ela envolve todos os participantes, valorizando a contribuição individual e coletiva. A segunda vantagem é o engajamento. Ela gera um engajamento por si só de todos os participantes. Desde aquele mais tímido, aquele mais caladinho, ele acaba sendo envolvido pela própria dinâmica dessa metodologia. Uma outra vantagem é a construção do conhecimento. A forma como esse conhecimento vai sendo construído, tendo o olhar ali de todo mundo que está participando, estimulando que tenha esse pensamento crítico, essa colaboração. Já ouviram aquela frase, o seu olhar amplia o meu? Essa metodologia meio que aplica isso. À medida que ela vai progredindo, a gente vai ampliando o nosso olhar, a gente vai ampliando as nossas reflexões, a gente vai ampliando e construindo o nosso aprendizado. Uma outra vantagem é a inclusão. Ela dá voz a todos, principalmente aqueles mais introvertidos, aqueles que não são muito de se manifestar. Ela acaba movimentando e engajando para que essas pessoas também participem. E por fim, a versatilidade. Como a gente viu no início do vídeo, ela pode se aplicar tanto no contexto mais informal, como é um ambiente de sala de aula, por exemplo, como também nessas reuniões, nesses encontros que tem de negócios, planejamento anual de equipe. E é um momento de a gente poder construir um planejamento de forma colaborativa e envolver toda a equipe em um objetivo comum. No contexto educacional, um ponto importante que a gente precisa ficar atento é qual é o projeto pedagógico do curso que você dá aula. Ele permite que você utilize outras metodologias ativas ou existe uma metodologia que é adotada e que precisa ser seguida? Nesse caso, se tiver uma metodologia a ser adotada, você precisa seguir o projeto pedagógico do curso. E aí, em outros ambientes ou em outras situações ou em outras disciplinas em que haja uma flexibilidade em relação às metodologias ativas que podem ser adotadas, você pode lançar mão do Snowball ou bola de neve. Ok, Flávia, já entendi as vantagens e achei massa. Mas como é que eu faço para poder colocar em prática a metodologia do Snowball? E aqui a gente vai recorrer novamente à primeira etapa fundamental para qualquer apresentação, o planejamento. E vamos adotar, claro, a estratégia de planejamento que a gente utiliza no nosso método Presentation Skills. O TPA, territorialize, prepare e aplique. Vamos ver cada uma delas? Na territorialização da apresentação, nós vamos conhecer o nosso ambiente. Quantas pessoas a gente está esperando? É um ambiente presencial ou online, formal ou informal? Quanto tempo eu tenho para aquela apresentação? Vamos ver o que é importante de a gente identificar em cada uma dessas perguntas para a gente poder seguir com a aplicação dessa metodologia. Primeiro, em relação a quantas pessoas. Isso é fundamental para a gente poder ver como é que a gente vai dividir os grupos, quantos grupos a gente vai começar, quantos grupinhos a gente vai começar até a gente chegar no grupão. A gente já viu que, formal ou informal, essa metodologia ela pode ser aplicada. Ela também pode ser aplicada tanto na modalidade presencial quanto online. Agora, para você que vai aplicar pela primeira vez no ambiente online, eu deixo uma dica. Não faça tantos ciclos da bola de neve. Principalmente se você ainda não tem muita familiaridade com a divisão de grupos, a ferramenta de divisão de grupos que tem nessas plataformas online, sejam ela Meet, Zoom, Teams, enfim. Mas se você não tem muita familiaridade, você vai reduzir ali o número de grupos, o número de ciclos que você vai fazer com essa metodologia de Snowball. E claro, o número de ciclos também vai estar condicionado à pergunta do tempo. Saber qual é o tempo que você tem para aquela aula, para aquele encontro, é fundamental, por dois motivos nessa situação. Primeiro, para você poder saber quanto tempo você vai dar para a discussão em cada grupinho.
E segundo, quantos ciclos de bola de neve você vai rodar esses grupinhos para poder caber dentro do tempo que você tem. Então, isso é fundamental. Feita a territorialização, a gente vai para a segunda etapa do TPA, que é a preparação. Na preparação, você vai listar todos os conteúdos que você pode abordar com o tema daquele encontro, você vai explorar novas abordagens, buscar novas abordagens, e ali vai fazer um ordenamento, um nível de prioridade daqueles assuntos que você abordou, de acordo com o tempo que te foi dado, para que você possa cumprir o tempo e cumprir também os objetivos que você estabeleceu, sejam os objetivos de aprendizagem, sejam os objetivos daquele encontro de negócios. Seguindo para a última etapa do nosso planejamento com TPA, aplique. Aplique o método Presentation Skills. Então, no nosso método Presentation Skills, nós temos 5 elementos-chave: autoconhecimento, oratória, ambiente, técnicas e estratégias de envolvimento e interação e a sistematização da apresentação. Para nossa situação aqui, nós vamos pegar o elemento 4 e o elemento 5. Então, primeiro analisando o elemento 4, que são as técnicas e estratégias de interação e envolvimento. No nosso caso, essa técnica é a própria metodologia ativa, é o snowball, a bola de neve. Então, vamos ver agora como é que acontece essa bola de neve para que a gente possa setar, para que a gente possa fechar essa etapa. Imaginem que nós estamos com um grupo de 48 pessoas para aplicar essa estratégia. E nós vamos ter 2 horas para poder fazer a atividade como um todo. É importante que a gente comece explicando essa metodologia, como é que funciona a bola de neve. E é importante também que a gente defina regras com eles, que a gente defina pactos. A importância do controle do tempo, fundamental, porque a gente vai fazer uma sucessiva divisão de grupos, então é importante que a gente cumpra o tempo estabelecido. A importância de uma participação ativa, a gente está falando de uma metodologia ativa. Se a gente não tiver a participação ativa dos estudantes ou da equipe de trabalho, a gente vai acabar não conseguindo extrair todo o êxito que a gente pode ter ao utilizar uma metodologia como essa. E aí, o primeiro comando que a gente vai dar é de a gente começar com a divisão de grupos. A gente vai pedir para que eles se dividam em trios. Nós temos 48 alunos, então a gente vai dividir ali em 16 trios. E eles vão ter 15 minutos para poder fazerem a discussão em relação àquele tema específico que foi dado. Pronto, nossa turma já está aqui dividida em trios, os nossos 16 trios. Enquanto isso, enquanto o tempo vai passando, é importante que a gente, enquanto facilitador, vá passando pelos trios, vá vendo a participação, a discussão, vá vendo se todos estão tendo voz, estão podendo falar, estão sendo escutados. Isso é importante quando a gente está nesse processo de facilitação. Passados 15 minutos, a gente vai dar um outro comando para que eles possam se juntar. Então, cada trio vai se juntar com um outro trio, formando assim grupos de 6. Estamos agora com o nosso grupo de 6. 8 grupos, cada grupo com 6 pessoas. A gente agora vai dar 20 minutos para eles poderem discutir o que eles discutiram na etapa anterior. E é importante lembrar que eles vão agregando novas informações, agregando novos insights. Aquilo que está repetido fica só uma vez. A ideia é de que eles possam montar ali um listão de respostas ou incorporando essa resposta e trazendo mais insumos para essa resposta ou incorporando mais ideias. Depende do que é que você está abordando com essa metodologia. Depois dos 20 minutos passados, a gente vai dar o próximo comando para eles, que é, eles estão em grupos de 6, eles vão se unir com outro grupo de 6. Vão formar agora grupos de 12. Pronto, já estamos com a nossa sala, agora com 4 grupos, cada grupo de 12. E mantém a mesma orientação. Eles vão juntar, vão discutir aquilo que eles discutiram no grupo anterior, agregando o que teve de diferente, agregando o que teve de novo. E aqui a gente vai dar de novo 20 minutinhos para que eles possam fazer essa discussão, para que eles possam fazer esse compartilhamento de informações. Passados os 20 minutinhos, a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa já vai ser a nossa plenária. A gente já vai pedir para que desmanchem os grupos e que a gente já fique com a nossa turma ali coletiva. Pronto, já estamos todos juntos, não temos mais grupos, agora a gente está com o nosso grupão. E aqui, para que a gente possa otimizar bastante o nosso tempo e que a gente possa organizar esse comando da metodologia ativa e ficar algo organizado, é importante que a gente peça para que eles destaquem um relator em cada grupo. Não que só esse relator vá falar. Esse relator, ele vai trazer o que foi discutido no grupo. Na hora que a gente abrir para a discussão maior, aí sim é que a gente vai ter somente
a gente vai poder ter, na realidade, o papel de todo mundo participando, todo mundo contribuindo e trazendo aí as suas percepções, trazendo os seus pensamentos, as suas reflexões. Vamos destacar aqui, cada um já escolheu qual é seu grupo que vai relatar. Aqui, duas coisas, a gente vai ter 35 minutos para essa última etapa do grupão. E a outra coisa é de a gente reforçar a orientação que a gente deu nos grupos anteriores, de a gente não mais repetir. Se um grupo já falou alguma estratégia, alguma ideia, alguma coisa da resposta, o outro grupo que falou a mesma coisa não vai mais repetir aquilo. De novo, a gente precisa dinamizar para não ficar algo cansativo e otimizar o tempo. Então, vamos fazer aqui como seria isso, simular aqui como seria essa estratégia de eles não terem repetição. Vamos supor que o grupo 1 traçou lá como ideias, vamos trazer como ideias A e B. Aqui é nosso quadro é virtual. Então, eu vou lá, facilitadora, coloquei lá as ideias que o grupo 1 deu de A e B. Vou para o grupo 2. O grupo 2 deu o mesmo A e B, então eles não vão repetir. Eles podem até mencionar que foram as mesmas coisas que o primeiro grupo já colocou, e eles adicionam A, C, que é o que teve de novo em relação ao A. Então, adicionamos aqui no nosso quadro a ideia C. Vamos para o próximo grupo. O próximo grupo, ele identificou B, C, D e E. Eles trouxeram essas 4 ideias. B e C já foram, então eles não precisam repetir. Eles vão incorporar, eles vão agregar as ideias D e E. Colocamos lá no nosso quadro. Vamos para o último grupo. O último grupo trouxe as ideias B, C e D que já foram faladas, então não precisa repetir. Então, nós vamos discutir coletivamente em torno das ideias A, B, C, D e E. E aqui, nesse momento, está aberto para todo mundo, para poder trazer insights, para trazer considerações em relação ao que um ou outro grupo colocou de diferente, e querer mais detalhes, e querer mais informações, e contribuir, porque nesse momento aqui, a partir de uma ideia que não foi vista em um grupo e o outro apresenta, podem ser incorporados novos insumos. Essa fase a gente ainda está nessa elaboração, nessa construção, nessa customização. E uma reflexão também nessa etapa. Após essa discussão e essa reflexão coletiva sobre o tema que a gente abordou, a gente vai dar seguimento para o fechamento da nossa aula ou do nosso encontro. E aí, para a gente ter em mente, a gente gastou aqui 1h30, que foram 15 minutos da primeira etapa, 20 minutos do ciclo 2 e do ciclo 3 e 35 minutos do ciclo 4. Então, a gente gastou 1h30, a gente tinha 2 horas, lembram? Esses 30 minutos vão ficar para as outras etapas da sistematização da apresentação, que são o 7, a abertura da aula, ou do encontro que vocês tiveram, e o grande finale, que é o nosso fechamento com compromisso, o nosso fechamento com reflexão. Então, resumindo a metodologia de snowball ou bola de neve. Você começa com grupos pequenos que vão ali discutir ou responder temas específicos. Esses grupos vão se unindo e vão compartilhando as ideias, vão compartilhando o que foi discutido, vão agregando novos insights. E isso vai acontecendo até chegar na plenária, até chegar no grupão e poder fazer uma contribuição coletiva, uma discussão coletiva com todos os valores que foram agregados em cada ciclo da bola de neve. Visto como a gente aplica, vamos para alguns cuidados que a gente precisa ter ao aplicar essa metodologia para assegurar que seja uma aplicação exitosa. Primeiro, a questão do tempo. É importante que a gente faça esse planejamento do tempo. Vocês viram como a gente gasta mais tempo quando a gente olha cada etapa do que se a gente fosse, por exemplo, só falar sobre um assunto? Mas a ideia aqui é de que a gente possa lançar mão de estratégias de interação e de envolvimento, e a metodologia ativa é uma dessas estratégias. Já gastamos 1h30 com a aplicação da metodologia em si, mas a gente ainda vai ter os 30 minutinhos para a gente poder utilizar com a sistematização da apresentação, que a gente vai ver já já, que é a última etapa ali para poder fechar a nossa TPA, o nosso TPA. Segundo, uma gestão do processo. Aplicar essa metodologia requer que você esteja ali acompanhando, monitorando, passando de grupo em grupo, estimulando essa discussão, estimulando essa reflexão. Então, é fundamental que essa coordenação aconteça, que você seja um facilitador desse processo, da aplicação dessa metodologia. E, por fim, como qualquer metodologia ativa, há uma dependência da dinâmica do grupo. Em grupos menos engajados, pode haver uma dificuldade. Então, é importante que a gente sensibilize eles no início, que a gente explique essa metodologia e que a gente traga eles para esse processo. Porque para uma metodologia ativa funcionar, dar certo, é preciso que os participantes estejam ativos, como o próprio nome já diz. Agora, para fechar o nosso A, do planejamento TPA, vamos para o elemento 5, que é a sistematização da apresentação. No nosso método, a sistematização da apresentação tem 3 etapas. O 7, o desenvolvimento com envolvimento e o grande final.
com a preparação do conteúdo e com a definição do elemento 4, de qual é a estratégia que você vai utilizar, no nosso caso aqui, a metodologia bola de neve, você já assegurou o desenvolvimento com envolvimento. Agora você precisa construir o seu set, a sua abertura de maneira diferente, de maneira irreverente, e o seu grande final. Para isso, você tem 30 minutos. A gente já gastou, era 2 horas, lembra a nossa situação simulada? Eram 2 horas. A gente já gastou 1h30 com o snowball em si. A gente vai dividir os 30 minutos. Na verdade, o set ele é curtinho. O set, ele 1, 2 minutos, 3 minutos, você faz o seu set. Você tem que ter um tempo ali no início para você poder fazer os pactos, isso é importante. Então, no set, você vai fazer essa abertura irreverente, você vai definir seus pactos, você avança para a metodologia, para o desenvolvimento com o envolvimento, e você faz o grande final. Esse fechamento, esse processo de eles verem o que foi que eles aprenderam, como foi que eles se sentiram em relação àquele aprendizado, o que é que eles levam de lição para casa, o que é que ficou de mais significativo daquele encontro, daquele momento que vocês tiveram juntos. E claro, a gente não pode esquecer do segundo elemento do nosso método, a oratória. A oratória vai estar presente em tudo, vocês já viram isso, em qualquer tipo de apresentação. Se a gente quer fazer apresentações marcantes, se a gente quer fazer apresentações envolventes, a oratória faz parte desse processo. Sozinha, ela pode não resolver nada, assim como o conteúdo sozinho também não resolve. É essa composição, é essa junção de elementos que vai de um conteúdo relevante, que vai de uma oratória envolvente, que vai de um planejamento, e no nosso caso de um planejamento direcionado, e é o que a gente faz com o TPA, com a territorialização, com a preparação e com a aplicação do método Presentation Skills. Agora, dicas para que você possa aplicar essa metodologia com êxito. Primeiro, planeje essa atividade com antecedência. Defina objetivos claros, defina objetivos que sejam mensuráveis. O que é que você quer que os seus alunos sejam capazes de após aquela aula? Ou se não for uma aula, se for um encontro de negócios, o que é que você quer que a sua equipe seja capaz de após aquele encontro? Isso é importante para que a gente possa direcionar toda a preparação em relação ao que você constituiu como objetivo daquele momento. Segunda coisa, explique a metodologia antes de aplicar. Isso engaja, isso envolve, então é importante a gente explicar, vamos utilizar essa metodologia tem esse fim, é importante que vocês estejam ativos, é importante que vocês participem, para que a gente possa ter um produto robusto, para que a gente possa ter um produto que de fato a gente veja que valeu a pena aquele investimento. Terceira coisa, estabeleça regras simples. É importante que a gente estabeleça regras, que a gente estabeleça impacto antes de iniciar qualquer encontro. É importante que a gente faça isso. Seja na sala de aula, no encontro de negócio, quais são os nossos pactos? Qual é o tempo que a gente vai ter? A gente pode utilizar celular, a gente não pode utilizar celular. Essas regras são importantes para que a gente tenha o envolvimento e a participação de todo o grupo. Uma outra dica é você disponibilizar materiais ou exemplos que podem contextualizar os participantes em relação àquele tema que você selecionou. Se for no ambiente de sala de aula, você pode associar com uma outra metodologia, que é o Flipped Classroom ou sala de aula invertida. Nessa metodologia, você envia o material com antecedência para os seus alunos, para que eles possam fazer uma leitura prévia. Quando eles chegam na sala de aula, que você vai aplicar a metodologia bola de neve, eles já têm familiaridade com aquele tema. Eles já devem ou deveriam ter estudado aquele tema, ter lido aquele tema com o material que você passou. Uma outra dica é você ajustar o tamanho dos grupos e a quantidade de vezes que vai rodar de acordo com o tempo. Aqui a gente rodou 4 vezes, mas se você vê que você tem menos tempo, você pode diminuir essa quantidade de rodadas. Se for grupos menores, por exemplo, eu só tenho 15, eu só tenho 20 alunos, você pode diminuir, começar com duplas, depois você junta as duplas em 4, ou dupla já vai para 6. Isso é flexível, você pode organizar e ajustar de acordo com a sua realidade. Por isso que é importante você fazer a etapa de territorialização, porque isso vai te dar insumos para poder você definir como é que você vai aplicar essa metodologia? Em quantas vezes você vai rodar essa metodologia? A próxima dica é, como facilitador, você precisa facilitar esse processo. Então é importante que você se movimente, que você acompanhe, visite todos os grupos, estimule essa participação. Metodologia ativa não significa que o professor vai ficar sem fazer nada. Muito pelo contrário. Aí é que a gente tem que fazer, porque a gente precisa assegurar que todos participem, que todos sejam ouvidos, que todos possam expor as suas ideias, possam expor o seu conhecimento, possam expor as suas questões. E a última dica é conclua com uma reflexão, conclua com um fechamento que constate para os participantes que eles alcançaram aquele objetivo que você estabeleceu. Isso é fundamental, não somente nessa metodologia, em qualquer outra que a gente vá
tá? Mesmo numa apresentação, por exemplo, expositiva, que a gente assegure que o objetivo que a gente estabeleceu lá no início, ele foi cumprido no final. Combinarmos o poder do método Presentation Skills com a aplicação de metodologias ativas e inovadoras, cria experiências de aprendizagem transformadoras e engajantes. Utilize metodologias ativas. Aplique-as com o método Presentation Skills e transforme a experiência de aprendizagem do seu público. Pronto para colocar essa estratégia em prática? Seja na sala de aula ou na equipe sob sua gestão, o Snowball é uma metodologia que combina participação e construção coletiva. E se precisar de ajuda para aplicar essa metodologia com a sua equipe de trabalho ou com seus professores, a Guimesia Educação pode te ajudar com isso. É só entrar em contato. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. E se tiver sugestões de outras metodologias que você quer que a gente aborde por aqui, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo e se cuidem!